secretaria da igreja. Eu quero ler com vocês a terceira epístola de João. Nós temos 3 cartas escritas pelo apóstolo João. Um evangelho e 3 cartas. Essas 3 cartas, das 3 cartas, as 2 últimas são bem pequenas, quase que um recado apenas. Essa terceira carta de João é escrita a Gaio, que é um líder de uma das igrejas da Ásia Menor, a quem João está escrevendo para orientar a respeito de um assunto. E quando nós chegamos lá nos versos 5 e 6, a gente lê assim: Amado, você procede fielmente em tudo o que você faz para com os irmãos, especialmente para com aqueles que são estranhos, os quais diante da igreja testificaram do seu amor, aos quais, aos encaminharem na sua viagem, você o faz de um modo digno de Deus. Essa é a palavra de João na sua terceira carta. E eu queria falar aqui primeiro sobre o que estava acontecendo e depois fazer uma aplicação muito especial para a nossa realidade, dentro desse nosso tema do ano, que é um convite, é um chamado. Vocês aqui ouviram diversas referências a atividades da nossa igreja que estão acontecendo, e todas elas o pessoal está convidando a que se participe, não só o que foi dito aqui, o que não foi dito aqui, tudo o que está acontecendo nos bastidores, tudo o que está acontecendo em outras áreas da igreja. Nós estamos com nossa ação social já recolhendo material de limpeza de casa, material higiênico pessoal e garrafas de água mineral, já nos estruturando para ajudar em possíveis problemas que tenhamos adiante com grandes chuvas que estão acontecendo e que estão prometidas aqui para o Rio de Janeiro também, mais adiante. Nós temos aí as pessoas que estão atuando no nosso evangelismo, pessoas que estão atuando na nossa terceira idade, pessoas que estão atuando na área de música, pessoas que estão atuando em diversos pontos de atuação, de trabalho, de participação da nossa igreja. É gente junto, gente trabalhando. Nós temos aqueles que estão chegando junto, que estão vindo juntos, não só com a sua presença, com o seu dom, com o seu talento, com o seu tempo, dedicando a Deus alguma coisa disso. Como a gente viu aqui, não é, esse grupo de embaixadores, com os seus líderes que estão dedicando tempo para isso, tempo para eles, para acompanhá-los de perto, para orientá-los de perto. Nós temos gente que está participando com as suas ofertas. A gente ouviu aqui alguns pedidos de contribuição, de ajuda. Nós temos nosso compromisso, a nossa responsabilidade mais central, mais essencial, com o sustento da igreja como um todo, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Essas ofertas especiais que são solicitadas muitas vezes em função dessas programações que acontecem, elas também não devem nos desviar desse nosso compromisso principal também de sustentarmos o nosso trabalho aqui com nossos dízimos, com a nossa participação mensal, nosso orçamento mensal, as nossas ofertas missionárias, essas ofertas extras de missões extraordinárias que promovemos nas nossas campanhas de missões.
Embora nos envolvamos nessas campanhas, elas não devem nos afastar do nosso compromisso mensal, com o nosso orçamento aqui. Nesse mês de fevereiro, nós ficamos 12% abaixo, faltou 12% só para a gente alcançar o nosso orçamento. A gente compreende que fevereiro é um mês praticamente morto, muita gente viajando, temos aí a questão do carnaval, não é? Que muita gente esteve fora, a gente compreende que é um mês difícil. Mas se planeje para que nesse mês de março, que está começando agora, você possa participar com fidelidade e nos ajudar nisso. Não é? Isso não é uma coisa que eu, como pastor, por exemplo, eu como pastor, e as pessoas da igreja, as coordenadorias da igreja que usam as verbas que vêm desse orçamento, não é uma coisa que a gente tem que carregar numa aflição sozinhos, não. É uma coisa que temos que carregar todos. Eu estou dizendo, olha, em fevereiro faltou 12% para a gente alcançar nosso orçamento. Isso significa que é 12% a menos nas verbas das nossas coordenadorias. 12% a menos naquilo que os diversos setores da igreja que estão atuando terão, de alguma forma, terão a ressonância dessa falta. Então, é uma coisa que aflige a todos nós e deve afligir a todos nós. É uma questão nossa, como igreja. Todos nós devemos juntos, chegar juntos aí nisso. Então, nesse mês de março, renove o seu compromisso, da sua participação. Há muita gente que está chegando junto com ideias, com projetos, as nossas coordenadorias, cada coordenadoria nossa tem um projeto especial de trabalho, um plano especial de trabalho, para esse próximo ano que está começando agora. E gente está se envolvendo, desde o trabalho com as nossas crianças, né? As menorzinhas que temos aqui, essas que a gente chama, e seguem lá para o departamento infantil, para o setor de trabalho com nossas crianças, de culto infantil. Até a nossa terceira idade, a gente passa aqui por todas as faixas etárias. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa escola dominical, que tem classes de estudo bíblico oferecidas com material gratuito. É gratuito para quem participa, mas não é gratuito para a gente, a igreja que compra esse material, essas revistas, justamente com essas verbas que temos. Então, é uma questão de chegarmos juntos, chegue junto, não só com suas ofertas e dízimos, mas só com a sua participação, com o seu engajamento, cumprindo ali a sua parte e o seu trabalho para que o reino de Deus seja fortalecido através da gente. E um aspecto desse chegar junto que eu quero hoje fazer referência, tem muito a ver com o que João está falando aqui, porque hoje pela manhã eu quero falar sobre chegar junto dos corações, chegar junto das almas, chegar junto das pessoas. E, para usar um termo que o próprio autor está usando aqui, especialmente se forem estranhos. Ele diz, agradeço porque você, Gaio. Gaio, aliás, virou um nome meio da moda hoje. Eu já vi muita criança aí recebendo o nome de Gaio, alguns. Você, Gaio, está procedendo muito bem aí com os irmãos. E ele diz, especialmente com os estranhos. E isso faz com que eles testifiquem diante da igreja a maneira como foram recebidos, como foram acolhidos, como foram amados, como foram ouvidos. E você ajudou a encaminhá-los nas suas viagens, nos seus percursos. Bom, tem um problema aqui. João não está falando isso à toa. Estava acontecendo um problema, muito especialmente aqui nessa igreja, que a gente não sabe qual é, essa igreja que era liderada por Gaio. E havia ali
um ou dois ou três, mas muito especialmente um chamado Diótrefes, que eu espero que não se torne um nome popular, não, porque não é lá um nome muito fácil de falar, não é? Diótrefes, que era contra que se hospedasse pessoas que passavam por lá no serviço missionário, que batalhava contra isso, que dizia que a igreja devia apenas valorizar a ela mesma. E havia movimentos de missionários itinerantes correndo por toda a região. A região da Ásia Menor se tornou um amplo campo missionário e missionários percorrendo ali. E quando essa notícia chega a João, de que aquela igreja, a igreja de Gaio, havia ali um movimento, ou pelo menos uma indisposição clara, concreta, para com essa hospitalidade, ele então escreve a Gaio, parabenizando Gaio, porque Gaio não se deixou paralisar por essa indisposição. Ele parabeniza Gaio, porque Gaio, na liderança da igreja, manteve a igreja com os seus olhos voltados não só para ela mesma e para os conhecidos, para os irmãos conhecidos, mas era uma igreja hospitaleira para receber esses missionários que estavam em viagem, que eram acolhidos pela igreja para darem seu testemunho à igreja, para ficarem hospedados na igreja durante um tempo e para serem até eventualmente sustentados e mantidos por aquela igreja. Era assim que funcionava. Diótrefes era contra tudo isso. E houve esse embate entre Gaio e Diótrefes, e João escreve a sua carta dando, digamos, apoio moral a Gaio. E descrevendo aqui a atitude de Gaio como a atitude correta, a atitude da hospitalidade. E há três coisas aqui que João diz a Gaio sobre a atitude da hospitalidade. O ter o coração hospitaleiro, o ter abertura para chegar aos outros e acolhê-los. Há três coisas aqui que são memoráveis e devem ser destacadas. Primeiro é quando ele diz a Gaio: você está procedendo, você está fazendo. Havia uma ação hospitaleira. Havia uma ação de hospitalidade. Não era só uma questão de discurso, não era só uma questão de intenção, não era só uma questão de vontade, não era só uma questão de filosofia de vida, era uma questão de ação, hospitalidade, acolhimento, atenção ao outro. Isso se faz com ações concretas, objetivas. Acolhimento e hospitalidade não é alguma coisa que a gente oferece apenas com palavras. Acolhimento e hospitalidade a gente oferece com abraço, com presença, com ouvidos, com choro junto, com choro solidário, com mão estendida. Então ele está falando, você tem procedido, você tem feito. Não é uma coisa apenas teórica, é uma coisa que está acontecendo. Continue assim, Gaio. Porque hospitalidade, acolhimento, recepção, é uma coisa que a gente faz com gestos. Gestos concretos, gestos visíveis, do abraço, da mão estendida, da fala carinhosa, da atenção dada. A segunda coisa muito interessante que é descrita aqui por João a Gaio é que a hospitalidade era uma coisa que deixava marcas. Não era só uma coisa que fazia, mas uma coisa que marcava a vida das pessoas. Quando ele diz aqui,
os quais diante da igreja testificaram, deram testemunho do seu amor. Essas pessoas que foram hospedadas, recebidas, acolhidas, que se sentiram amadas, que se sentiram bem tratadas, isso marcou as suas vidas, de maneira que, passando algum tempo, lá na frente, um deles, provavelmente diante da igreja, deu um testemunho desse, é disso que João está falando. Eles testemunharam diante da igreja: eu estou aqui hoje porque eu recebi um abraço, eu estou aqui hoje porque vocês me receberam, eu estou aqui hoje porque vocês me hospedaram. Essa igreja não sai mais da minha cabeça, essa igreja não sai mais da minha lembrança, vocês não saem mais da minha memória. Porque quando eu cheguei aqui, vocês marcaram a minha vida com a sua hospitalidade, com o seu acolhimento, com o seu amor, com a sua atenção, com a sua palavra doce, com o seu carinho, com a sua ternura. A gente pode marcar as pessoas com o avesso disso. E prestem bem atenção no que eu vou dizer. A maioria massacrante das pessoas carrega marcas de distrato, de maltratos, de desamor, de desatenção, de feridas feitas, de lembranças ruins, de coração machucado. A maioria massacrante. A maioria massacrante traz na memória histórias tristes de lembrar, momentos em que precisaram de algo ou de alguém e foram pisadas, desprezadas. A maioria das pessoas tem uma experiência bastante ferida com a vida. Então, quando a gente acolhe, quando somos hospitaleiros de coração, quando a gente estende o sentimento, a compreensão, o olhar amoroso, a gente marca essa pessoa na contramão de tudo que ela está recebendo. Eu já ouvi uma pessoa me dizer, numa conversa que tivemos sobre diversos problemas que ela tinha na vida, e essa pessoa me dizendo: eu sei que muita coisa que eu carrego comigo, de complexos, de traumas, de dificuldades emocionais que eu tenho, vem do fato de nunca ter me sentido aceito, de nunca ter me sentido amado. E aí ele completou dizendo: meu pai nunca me pegava no colo porque achava desrespeitoso. Então a grande maioria das pessoas traz esses dissabores na alma, quando não no corpo. Quando não no corpo. Nós estamos vivendo dias impressionantes de agressões físicas, de histórias mais tristes de agressões físicas, gratuitas. Pessoas que simplesmente vão e agridem o outro, e muito especialmente homens agredindo mulheres, que para mim é a covardia da covardia, da covardia, da covardia. Sabe, pessoas que parece que perderam totalmente a capacidade de resolver na palavra, e estão se agredindo. Olha, no tempo do profeta Isaías dizia assim, lá, 500 anos antes de Cristo: ainda que minha mãe me abandonasse, tu, Senhor, não me abandonarias. Isso é lá no tempo dele. Hoje ele não teria como dizer isso, porque as histórias de mães e pais abandonando filhos são tão comuns hoje, que deixaram de ser um exemplo extraordinário, um exemplo de exceção.
Pai e mãe matando filho aí é a história que aparece de vez em quando. E o contrário também é válido. Filhos que matam pais. Nós estamos vivendo um momento de grande agressividade. Eu não sabia que o brasileiro era tão agressivo. Agressivo no trânsito. Raiva, você vê raiva nos olhares. E a grande maioria das histórias, eu digo brasileiro porque a gente sempre ouviu, eu cresci ouvindo a interpretação do Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, do coração brasileiro, desse aspecto do coração brasileiro. E a gente ficava com essa imagem de que o brasileiro é camarada, é boa gente, é sempre... Que nada. É só olhar as histórias que estão acontecendo aí. É só prestar atenção no que está acontecendo. Então, a massacrante maioria das pessoas traz dissabores enormes na alma e, quando não, físicos. Então, quando você vai nessa contramão, porque hoje é uma contramão, quando você vai na contramão, em vez de olhar de condenação, você dá um olhar de ternura e de amor. Em vez de uma crítica pontiaguda, você diz: eu posso imaginar o que você esteja sofrendo. Em vez de um gesto de desprezo, você abre os gestos num abraço, seja para quem for. Isso é uma contramão que marca a pessoa de maneira que ela não vai esquecer nunca mais. Nunca mais vai esquecer aquele olhar, aquela palavra, aquele abraço, aquele acolhimento. Não vai esquecer mais, como aconteceu aqui. Estão testemunhando diante da igreja a maneira como foram recebidos. Então, hospitalidade é uma questão de ação. Hospitalidade é uma questão de deixar a marca. E, enfim, a hospitalidade é uma questão de produzir frutos. Porque quando ele termina aqui o seu argumento, ele diz a Gaio: olha, Gaio, muitas pessoas dessas que vocês acolheram e que vocês receberam com o coração de vocês, foram encaminhadas na sua viagem. É claro que a gente entende que ele estava se referindo a esses missionários que chegavam e iam. Não é? Então chegavam, eram bem recebidos, eram bem acolhidos, aquilo dava um novo ânimo, e aquilo os encaminhava nas suas viagens, sabe? Como se fosse um bálsamo. Sabe-se lá que dores, que frustrações, que fracassos essas pessoas traziam, mas quando passavam ali pela igreja de Gaio, elas saíam renovadas. E isso as encaminhava nas suas viagens. Ora, isso aplicado de uma maneira geral, significa que quando nós temos o nosso coração acolhedor, hospitaleiro, amoroso, gracioso, a gente encaminha as pessoas nas suas viagens. Aquilo pode mudar a vida delas, aquilo pode mudar o percurso delas, aquilo pode mudar o rumo delas. Nós estamos aqui todos numa viagem. Temos aqui muitas viagens, cada um de nós é uma. Nós temos o nosso caminho, a nossa viagem, o nosso percurso, ninguém pode fazer aquilo por nós. É a nossa viagem, é o nosso caminho, é o nosso percurso. Mas quantas coisas nessa viagem, nesse caminho, nesse percurso, nos colocam para baixo e quantas nos estimulam? Quantas obstaculam nossa passagem, mas quantas nos empurram para frente? Quantas botam o pé para a gente tropeçar, mas quantas situações também nos levantam, nos firmam, nos levam pela mão? O que João está dizendo a Gaio é o seguinte: a maneira como o seu coração hospitaleiro acolhe e recebe, encaminha as pessoas nas suas viagens, faz com que a vida delas não seja a mesma, e talvez você mude um rumo. Talvez você mude um rumo.
Um rumo ruim que aquela vida estava tendo, ela vai ter um rumo novo. E se torna um rumo bom. É o fruto. Coração hospitaleiro, coração acolhedor, coração amoroso, deixa frutos no caminho da pessoa que a gente nem sabe quantos serão e como serão colhidos. Talvez nem fique com ela. Ela vai estender aquilo a um monte de outras pessoas e que começa aqui, com um gesto seu de acolhimento, de amor, de graça. Por que eu estou dizendo isso? E por que isso tem a ver com o nosso tema do ano, com o nosso chamado do ano, venha junto? Porque eu gostaria que nós nos tornássemos cada vez mais e fôssemos e nos exercitássemos para isso, para sermos cada vez mais uma igreja hospitaleira, uma igreja acolhedora, uma igreja que sabe receber, que sabe sorrir, que sabe abraçar, uma igreja que transmite amor, que transmite ternura, uma igreja que transmite carinho, uma igreja em que pessoas, mesmo os estranhos, como diz João, aqueles que não conhecemos e que passam aqui, nos visitam, sintam-se bem recebidos, sintam-se bem acolhidos. Isso a gente pode fazer de diversas maneiras. O essencial é que façamos, cada um de nós tenha isso como objetivo pessoal. Nunca passar por alguém sem um cumprimento, nunca passar por alguém sem um sorriso, nunca passar por alguém que está nos visitando sem dizer que é bem-vindo, sem perguntar o nome. Nunca deixar de ouvir alguém que queira compartilhar uma dor. Em vez de qualquer palavra de repreensão ou de peso sobre essa pessoa, possa dizer inicialmente, pode ser até que depois, mais tarde, numa outra conversa, a pessoa conversando com você queira ouvir sugestões suas. Mas agora, nesse primeiro momento em que a pessoa está chorando, quando a pessoa está chorando, a gente não está querendo saber o que machucou a pessoa. A gente quer chorar com ela. Não importa o que machucou você. Se você está chorando, isso me deixa triste, eu choro com você. Manifestar essa empatia com a dor do outro, manifestar essa identificação com a dor do outro. Então, de maneira geral, eu acredito que cada um de nós pode sim ter uma postura hospitaleira, acolhedora, um com o outro, com nossos irmãos, com nossas irmãs, e muito especialmente com aqueles que nos visitam. E aí é a segunda coisa que eu queria dizer. Nós já estamos vindo há algum tempo, tínhamos começado com isso um pouco antes da pandemia. A pandemia veio, virou o mundo de cabeça para baixo, de ponta cabeça, de cabeça para baixo é aqui no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, de ponta cabeça, né? Transtornou a vida de todo mundo, nos impediu de nos abraçarmos, nos impediu de estarmos juntos, nos impediu de botar a mão no ombro do outro, sabe? Criou essa distância toda. Então a gente interrompeu isso lá no início, com o pessoal da nossa recepção, pessoal do nosso acolhimento, e agora estamos reestruturando isso, a gente está voltando a isso, para termos aqui na nossa igreja um acolhimento inicial, logo de cara, que uma pessoa chega e sinta isso, ela sinta hospitalidade, ela sinta acolhimento quando chega, sinta corações amorosos, sinta olhares amorosos. Isso, o pessoal do acolhimento e da recepção está se reestruturando para aprofundar e alargar isso, para amplificar isso, de diversas maneiras, até esse carinho que a gente faz aqui agora, quando pede para o visitante ficar em pé, entrega uma lembrança para o visitante. É um carinho que a gente está demonstrando, para mostrar para ele, olha, é muito bom a sua presença aqui conosco. A gente quer amplificar isso de diversas outras maneiras. E para isso a gente precisa de gente também.
Claro, a gente quer ter mais gente acolhendo, quer ter mais gente recebendo. Então fica aqui também 2 apelos, na verdade. Um apelo mais amplo, mais abrangente, que envolve a todos, para que cada um de nós seja um coração hospitaleiro, seja um coração acolhedor. E um apelo mais estrito, um apelo mais específico, para que você, de uma maneira mais prática, se junte a esse grupo, faça parte desse acolhimento mais visível, primordial, inicial, para você trazer o seu visitante, para você trazer aquela pessoa para quem você fala da sua igreja e gostaria que aquela pessoa sentisse a mesma coisa que você sente. É claro que é importante que a igreja tenha essa frente de recepção calorosa, hospitaleira, acolhedora. É o primeiro momento, é a chegada da pessoa. Então a gente quer renovar esse treinamento com quem já trabalha no acolhimento, com quem já trabalha na recepção, mas a gente quer ampliar isso. A gente, no mês passado, tivemos aqui um treinamento específico, o pessoal que trabalha com as câmeras, o pessoal da imagem. Tivemos aqui um grupo grande sendo treinado, que atendeu o apelo e veio e está somando aí os novos grupos de escala. E agora a gente quer fazer com uma outra frente muito importante da nossa igreja, que é essa frente do acolhimento e da recepção. Então fica aqui na minha palavra hoje pela manhã, não só essa teorização sobre a terceira carta de João, que é importante a gente saber por que ele falou aquilo, mas é muito mais importante a gente aplicar aquilo para a nossa circunstância hoje, para a nossa condição hoje, para a nossa situação hoje. O Senhor quer, com certeza o Senhor quer. Há muitas coisas que eu nunca diria o Senhor quer. Eu tenho até medo de usar essa. Eu tenho muito medo de usar expressões como Deus está querendo, Deus quer, Deus está pedindo. Vocês já me conhecem aí há bastante tempo, vocês sabem que eu evito essas expressões. Mas tem coisas que eu tenho certeza que Deus quer. Deus quer que nós perdoemos, Deus quer que nós sejamos misericordiosos, Deus quer que amemos. Isso eu digo sem nenhum problema. E sei que Deus quer isso. As outras coisas eu tenho meio dúvida. Mas quanto a isso, eu sei que Deus quer. Deus quer que a sua igreja, que a sua noiva, que a sua assembleia, que o seu rebanho, seja um rebanho hospitaleiro e acolhedor. Seja um rebanho de misericórdia e de graça. Uns com os outros e com os estranhos. É esse apelo que eu deixo. De maneira geral, sejamos cada um de nós um hospitaleiro do Senhor aqui em nossa igreja. De maneira específica, eu convido você a vir junto. Nós vamos depois divulgar quando é que vai ser o encontro para a gente fazer o novo retreinamento de toda a base de recepção e acolhimento da nossa igreja. E quando nós fizermos isso, fica aqui o convite para você se inscrever, participar, para ampliarmos esse grupo, até para termos gente que não fique sobrecarregada todo domingo na recepção, mas para a gente poder fazer uma escala legal, ampla, em que as pessoas fiquem lá e também possam assistir o culto. Quanto mais gente trabalhando nisso, mais gente podendo se diversificar, e mais calor humano, e mais hospitalidade humana, e mais acolhimento humano a gente vai ter. Eu queria encerrar a mensagem dessa noite orando por essas pessoas que já fazem isso. Eu quero chamar os nossos recepcionistas e o pessoal da nossa comissão de acolhimento, que venham aqui à frente para a gente orar junto. Quero agradecer a vida de vocês. Eles têm se dedicado nessa preparação, eles têm se dedicado nesse treinamento, têm se dedicado nessa melhoria, nesse aprimoramento do trabalho de acolhimento e de recepção que nós temos feito aqui nessa igreja. Pode subir, fica aqui, eu os recebo, tá bem? Fique aqui pertinho de mim, eu os acolho, fica aqui pertinho de mim. A gente quer orar por vocês e ao mesmo tempo deixar esse desafio. Nós queremos ampliar esse grupo, queremos tornar muito clara, muito evidente a hospitalidade, o amor, o acolhimento da nossa igreja, porque não é nós apenas que participamos daqui, que somos daqui da igreja,
que devemos nos sentir bem. Qualquer pessoa que chega deve se sentir bem, deve se sentir acolhida. E a gente quer ter gente para isso, para que a gente possa amplificar esse trabalho, ampliar isso e fazer com que os resultados sejam muito bons. Vamos ficar em pé e vamos orar. Logo depois nós estaremos cantando para encerrar o nosso culto. E eu queria, antes de cantarmos, orar com vocês e agradecer a vida de cada um de vocês aqui e da maneira como vocês têm atuado, têm trabalhado com a gente. Olhando assim, de relance, eu já posso dizer que a gente está precisando de mais homens nesse acolhimento, tá bem? Então, por favor, os nossos irmãos, né, estejam aqui também se inscrevendo e nos ajudando nesse acolhimento, vai ser muito importante. Senhor querido, muito obrigado por essas vidas que já têm se dedicado, já têm atuado para isso. Tu sabes do interesse que temos de aprimorar nosso serviço, nosso trabalho nessa área, de como queremos tornar cada vez mais, de maneira cada vez mais evidente, a nossa igreja com o seu rosto, com a sua expressão, com a sua face mais acolhedora, mais graciosa, mais amorosa. E para isso, Senhor, nós sabemos, é através de nós. Tu só trabalhas através de gente. Tu não trabalhas através de coisas. Tu trabalhas através de gente. Por isso eu te agradeço pela vida destes que estão aqui, pela vida de outros que virão, e que as vidas aqui diante de ti sejam usadas para que realmente Barão da Taquara seja cada vez mais coração hospitaleiro, coração acolhedor, coração cheio de misericórdia, e que as pessoas que nos visitarem aqui, passarem por aqui, tenham suas vidas definitivamente marcadas por esse acolhimento e por essa hospitalidade. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar.